Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos ler no tema, irmãos, proposto nessa campanha, amém? Eu escrevi aqui alguns versículos que eu falo demais, então, para nós ficarmos dentro das Escrituras Sagradas, amém? E agradeço a Deus por essa oportunidade, que Deus venha falar melhor aos nossos corações, amém? Como já leu todo o texto, irmãos, vamos ler só o final, amém? O 5:12, que diz assim, Evangelho ao Mateus, qual escreveu Mateus, capítulo 5, versículo 12. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndido as vossas recompensas no céu, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amém? Você pode assentar glorificando, exaltando o nome do Senhor. Irmãos, eu creio que já foi bem falado esse tema. Amém? É um tema, Jesus Cristo de 5 sermões ou palavra, né? Assim, com bastante tempo. Esse é um deles que inclui 5 sermões que ele fez com uma duração muito grande. Amém? A proposta aqui que Jesus Cristo estava falando, irmãos, ele reúne, e é uma grande multidão. E aí ele começa, primeiro vai ensinar seus discípulos, que os discípulos estão próximos dele. Mas aí aqui o texto ele tem uma sugestão de falar que quando Jesus Cristo ele vai falar, começar, Jesus Cristo vendo uma grande multidão, ele viu uma grande multidão. E assentou-se os seus discípulos, ou seja, sentou os seus discípulos, amém? Os que andavam com ele ali. E Jesus abriu a boca e os ensinava dizendo, esse abrir a boca tem a sugestão que Jesus Cristo ele começa a falar com um tom mais alto. O que eu entendo com isso, irmãos? Que muitas das vezes nós pensamos que a palavra é direcionada talvez para uma hierarquia maior, um pastor, né, o evangelista, ou talvez aquele que está ensinando na casa do Senhor. Mas é para todos. Então Jesus Cristo, quando ele vai dar esse sermão, ele não está falando para seus discípulos, mas ele está estendendo a voz para aquela multidão a qual está ali ouvindo ele. E é engraçado, irmãos, que muitas das vezes nós se chateamos por qualquer coisa, mas nós não entendemos que em Apocalipse vai falar, igual tem um versículo aqui que eu marquei, a Bíblia vai falar lá no finalzinho, falar assim, olha, ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. E ele vai dar ainda a continuação ali no Apocalipse, né, eu acho que é 21, vai falar assim, olha, porque ali não haverá mais morte, não haverá mais pranto, ali não haverá mais sofrimento. Esse é o motivo que ele vai enxugar dos nossos olhos, né, todas as lágrimas ele vai enxugar naquele momento. Mas espera aí, né, para eu ser consolado, eu tenho que padecer, irmão. Não tem a pessoa que está alegre hoje e alguém consolar. Você já consolou alguém numa festa de aniversário? Eu acredito que não. Porque ali é um momento de alegria, de confraternização, na verdade, de reunir. Ali não tem pranto, não tem choro, não tem perseguição. Então Jesus Cristo ele vai começar a trabalhar nessa área, falando que aqui é um tempo presente. Paulo vai expressar isso, falando que esse breve tempo de tribulação que nós passamos aqui não se compara à eternidade. Então esse reino que está falando não é terreno, ele é eterno. Mas só que hoje ele está no nosso meio, no nosso coração, no nosso ser. Amém? Então ele vai começar a dar o ensinamento. E Jesus então ele abriu a boca, convocando todo mundo para ouvir sua voz. Aleluia. Não tinha microfone, amém? Então era no gogó mesmo. E ele começa no 2, bem-aventurados pobres em espírito, pois dele é o reino de Deus, ou dos céus. Amém? Essa pobreza, irmão, não está falando que a pessoa é pobre de espírito. Não, a pessoa é aquela... Davi ele vai expressar como um coração quebrantado. Coração quebrantado, um espírito contrito. Então esse espírito é o espírito humano, não é o espírito de Deus. É o nosso espírito, que mesmo em meio às lutas, em meio às perseguições, nós não abrimos a boca, nós não queremos revidar, simplesmente nosso espírito fica quebrantado diante de Deus, fica empobrecido diante de Deus. Mas só que Deus ele examina, ele esquadrinha. Davi vai falar isso. Por isso que Davi pede, né, para que Deus venha realmente trabalhar, colocar nele 2 coisas, que ele fala que
um coração quebrantado e um espírito contrito, Deus ele não despreza. Essa é a pobreza que está falando. Não é um coração, não é um espírito humano, não é verdade? É pobre de entendimento, porque Paulo vai ensinar também em Romanos que não devemos nos conformar com esse tempo presente, mas antes a nossa mente venha a ser renovada para entender qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então esse espírito ele tem esse sentido. Nós estamos abatidos, mas em vez de nós queremos ter o nosso direito, em vez de nós queremos ter o nosso direito, ele tem esse sentido. Você se quebranta diante de Deus e fala: olha, Senhor, faz igual o rei Ezequias, apresenta as cartas diante do Senhor e fala: ó, Senhor, que Senaqueribe está me afrontando. Vai direto em Deus, o seu espírito tem que estar quebrantado diante de Deus. Então esse é o sentido, amém? Porque quando nós ficamos chateados, irmãos, a nossa natureza humana, ela tem essa tendência de revidar, de rebater. Mas quando nós entendemos que isso faz parte do nosso dia a dia, nada nos afeta, irmãos. Tem pessoas que viram para mim: ah, porque você ainda está aí, porque você... Eu falei: irmão, porque eu sei de onde Deus me tirou, eu sei o peso que Ele pagou, eu sei o preço que Ele pagou, eu sei a graça que eu recebi. Então nada pode me abalar. E ainda que venha a se abalar, nós derramamos diante de Deus. Por quê, irmãos? Porque quando Deus está tratando com o nosso espírito, Deus está tratando também das causas. Amém? Porque Deus é maravilhoso e Ele não deixa confundir. Então Jesus Cristo fala: olha, bem-aventurados os pobres de espírito, porque esse com certeza faz parte do reino do meu Pai. E esse reino, irmãos, é o reino, eu creio que já foi ensinado aqui para a igreja. Esse reino, irmãos, ele vem com uma característica invisível. Por isso que os judeus não aceitaram Jesus Cristo, porque achavam que Jesus Cristo viria num cavalo branco montado dos céus, e ali ele ia aniquilar realmente o reinado romano. E assim os judeus iam bradar e falar: não, agora quem manda somos nós, Israel, porque o nosso rei está aqui, o Messias está no nosso meio. Mas quando viu Jesus Cristo vindo com uma proposta, como está vindo nessa noite, falando: olha, isso é um tempo, isso é invisível, porque Ele vai se manifestar na glória. Nós vamos ver Ele quando Ele nos chamar para a sua glória, para o convite. Mas Jesus Cristo agora Ele tem a preocupação de ensinar. Amém? Então esse não é ser pobrezinho, não, irmãos. É um coração diante do Senhor. Nós reconhecemos que nosso espírito humano tem que ser pobre, para que o Espírito de Deus venha nos agraciar, porque é Ele que testifica. O Espírito nosso que testifica com o Espírito Santo. O que é Espírito testifica o que é Espírito, o que é carne, assim está escrito. Amém? Então ele vai continuar a narrativa, irmãos. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Amém? Não se preocupe, irmãos, porque tudo está diante de Deus. Irmãos, ainda que nós passamos a pior coisa aqui nessa terra, amém? Nunca vai se comparar aos cravos na mão de Jesus Cristo. Nunca vai se comparar ao tempo que Ele ficou exposto ao sol, derramando o seu sangue. Nunca vai se comparar à lança que foi transpassada. Nunca vai se comparar à coroa que encravaram nele. Nunca vai se comparar à cuspida que Ele levou na cara. Nada vai se comparar de despir Ele, que era uma vergonha para o judeu. Ele ficou despido na cruz do Calvário, para concluir o que estava em Isaías 61. Ao invés de pranto, Ele nos deu uma veste de louvor, mas Ele despiu na cruz do Calvário. Então nada, irmãos, nada. Mas Ele sabe que nós, por ser da nossa natureza humana, nós vamos passar momentos difíceis. Nós vamos passar momentos que vamos chorar bastante. Vai ser através de uma traição. Vai ser através daquela pessoa, o melhor amigo, te deixar de lado. Vai ser aquele momento daquele parente mesmo não fazer questão. Vai ser aquele momento no serviço não te reconhecerem. Vai ser aquele momento que você vai falar de Jesus Cristo e eles vão zombar, vão escarnecer. Vai ser aquele momento que você vai querer ajudar e você vai levar somente a afronta. Mas não se preocupa, porque do alto céu a Bíblia fala, irmãos, que ainda nós informa. A Bíblia fala que Deus ele vai notando dia após dia
Esse daí, irmãos, é o livro das nossas obras. E está contido, ele começou, mas é nós que escrevemos o restante da história, para naquele grande dia, quando chegarmos diante dele e falar, você chorou bastante, então vinde agora, você vai ver o que é consolo. E na eternidade tem consolo, irmãos. Se aqui você padeceu, lá tem consolo. Porque tudo aquilo que o inimigo queria, tudo aquilo que o inimigo almejou na eternidade, Deus deu para nós, os que permanecer. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo, não foi. Mas Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Ele queria levar o seu trono e ser semelhante a Deus. A Bíblia fala em Apocalipse, o que vencer sentará no meu trono que eu estou, assim como eu venci, sentei no trono do meu Pai. Ou seja, Jesus Cristo vai se unir a Deus, e o trono do Cordeiro que está lá à destra, vai servir para mim e para você. Vamos sentar em um trono, a qual ele não teve esse direito. E o castigo que estava nele, Jesus Cristo pagou um alto preço. Ele revogou a causa. Para nós ir para a perdição, ele verteu, ele trocou de lugar. Ele nos aceitou, ele nos, vamos dizer assim, ele aplacou a ira de Deus. Então temos motivo, só nesse sermão. Aleluia. Foi cantado aqui, né, irmãos? Rude cruz, né? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Irmãos, um dos pontos que me deixa mais firme dia após dia, e eu não sou perfeito, eu erro bastante. Mas eu coloco diante de Deus. É porque sempre eu lembro da mensagem da cruz. Então não tem nada, irmãos, que possa nos entristecer. Não tem palavra, não tem sentimento. Já viu aquilo lá? De repente você pensa que o irmão está com raiva de você, de repente o irmão não está nem aí com você, você não sei, está achando. Vai ter com ele, irmãos. Por quê? Porque aí vai esclarecer. Porque a função do inimigo é trazer bagunça à casa do Senhor, ao corpo de Cristo. Porque o inimigo sabe que na hora que tem uma unidade no corpo, ele bate em retirada, porque a igreja despertou do sono profundo de Deus, começa a esclarecer através do Espírito Santo. Então queremos ser consolados? Então vamos padecer. Amém? Ah, ninguém quer padecer, irmãos. Quem tem o Espírito Santo, aceita isso de bom grado. Ah, irmão, é impossível, não. A Bíblia fala que os apóstolos foram chicoteados porque falaram de Cristo. E quando eles chegaram lá, sabe o que eles viram? Os vergalhões, sabe o que eles fizeram? Em Atos vai falar. E eles se alegraram de ser digno, de ser achado digno de padecer. Tomou chicotado, irmãos. Então para ele foi uma alegria tão grande que ele, assim como Cristo padeceu, ele também foram achado digno. E não será diferente conosco. Porque aqui nós estamos falando do apóstolo, mas Jesus Cristo fala que lá, perseguiram os profetas até mataram. Então essa é a proposta do sermão. É dar um reino. Mas esse reino tem um preço. E esse preço eu e você pode pagar. Porque o maior preço Jesus Cristo já pagou na cruz do Calvário. Aleluia. E ele vai seguindo. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Amém, irmãos? Espírito humilde. Tem algumas pessoas que pensam assim, ah não, porque eu sou humilde, porque eu sou simples. Não, irmãos, isso é interior. Amém? O humilde, ele... Irmãos, está chovendo, ele está agradecendo. Está comendo ovo, ele está agradecendo, porque ele vê que lá atrás tem gente que nem ovo tem para comer. O humilde, ele não está nem aí não. Simplesmente ele se sente grato pelo que tem. E quantas das vezes nós quebramos a cabeça querendo pegar, queremos adquirir, queremos correr em um sonho, que às vezes não é o momento de Deus. Me prometer o carro, um monte de coisa. Amém, mas isso não faz que eu venha me fincar nessas coisas. Porque eu não sei o tempo que Deus vai abençoar. Amém? Eu sei de uma coisa, ainda que Ele não der aqui, ó, lá em cima está garantido. Seja humilde. Eu tenho que ser humilde. Não porque isso vai favorecer alguém, não, porque vai me favorecer. Amém? Paulo, ele vai falar que ele sabe passar por toda a situação. Por ter e não ter, né? Perseguição, ele passou por um monte de coisa.
e mesmo assim ele considerou um servo inútil. Por quê? Porque jamais, irmãos, você pode fazer o que for, você pode pegar todo o seu salário aqui e arrumar a igreja. Isso nunca vai estar fora da palavra de Deus, está tudo contido aqui. Então nós nunca vamos poder fazer para ele alguma coisa que está fora das escrituras. Se você ajuda o próximo, é mandamento. Nós nunca vamos conseguir. Mas em Salmo vai falar, o que eu darei ao Senhor? Há uma exclamação. O que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? Então, o sermão é essa proposta. É perder para se ganhar. Nós perdemos aqui para ganhar lá na frente. Quantos estão lá fora, saíram da presença do Senhor porque não entenderam a proposta do reino de Deus? Esperando uma coisa material igual os judeus, só que isso vai acontecer lá na frente. Por isso que a palavra de Deus fala, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa. Ser fiel até a morte. Daniel, ele teve um pequeno reflexo do que seria o Apocalipse. Chegou um determinado momento ali que Deus começou a revelar a ele, e ele queria saber que tempo era esse. Aí Deus falou, para por aqui, Daniel, encerra essas profecias que não é para você, é para João, vou abrir lá na frente. Tu, porém, vai até o fim, que você vai descansar. E em Daniel 12 vai falar, naquele grande dia, muitos se levantarão para a glória do Senhor, para o descanso eterno, e muitos para o castigo do Senhor. Então a proposta do reino nunca foi perder, irmãos, nunca. Se você pensa que Jesus Cristo, você pensa que Deus, o Espírito Santo é um carrasco, tira isso da cabeça, amém? O joio, irmãos, ele vai ser queimado, porque o que vai para o celeiro de Jeová é a semente. E o joio se parece com o trigo, mas na hora que você esmiuça as palhas de ambos, só o trigo tem a semente. Tanto a palha do trigo como a palha do joio só vai para o fogo. Mas o que prevalece no trigo é a semente. E é essa semente que vai para o céu, para o celeiro do Senhor. Não é porque Deus fala é joio, vou queimar. Não. Ambas as palhas, tanto do trigo como do joio, é queimada. Amém? Só que a diferença é que um tem a semente e outro não tem a semente. Amém? Mas pela vontade de Deus, todos teriam que ter semente, todos teriam que ser trigo. Porque Deus, irmãos, é um Deus de misericórdia e de amor. E nós estamos aqui salvos. Nós estamos aqui já recebendo do Senhor alguma coisa. E aquele que não tem nada? Então por isso que é bom pensarmos, analisarmos e falar, olha, se Jesus Cristo pagou um alto preço por mim, jamais eu vou poder. Mas eu vou lutar pela minha família, eu vou lutar pelo meu vizinho. Eu não vou perder a esperança, por mais que está indo para trás, que eu creio em uma coisa, igual o Jó falou. Eu sei que no momento certo, o Redentor ele levanta. E quando ele se levanta, irmãos, a garantia da vitória é certa. Glória a Deus, o relógio corre muito, hein? Bem-aventurado, irmãos, o que tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Quanta injustiça hoje, não é verdade? Principalmente aqui no Brasil. Nem se fala, né? Quanta revolta se dá. A pessoa para se aposentar pelo um salário mínimo é uma luta tão grande, né? É verdade? Mas a pessoa matou o outro ali, quando vai lá, 1.500 de auxílio reclusão. Como dá um negócio de falar, não está compensando ser honesto. Você luta para adquirir um bem. E de repente o outro lá faz um negócio e ele ainda sai por bonzinho e você sai por ruim. E aí de você se abrir a boca, você é processado. Você é perseguido. Quanta injustiça, isso dói no nosso coração. Essa guerra que está acontecendo, por mais que as escrituras do Senhor fala, quando queria saber o tempo final, fala, olha, haverá muitas coisas, e uma delas era rumores de guerra. Mas ainda não é o fim, é o princípio das dores. Amém? A mulher sabe que na hora que está chegando o processo da gestação, começa as dores, aí vai mais rápido. Mas é o princípio das dores. Jesus Cristo está vindo voltar a buscar a tua igreja. E nós temos que estar percebido, porque Ele vem trazendo esse reino agora visível, para aqueles que nele esperou e confiou. Quanta injustiça, né, irmãos? Mas naquele grande dia vai ser um dia farto. Aleluia.
Por quê? Porque nós vamos se assentar com ele, irmãos, e a Bíblia fala isso, e nós vamos julgar as nações junto com ele no trono branco, que está em Apocalipse também. E ali vai ser bom, que não vai ter injustiça, por isso que vai ser saciado. Que aquela pessoa que fez um monte de coisa e aqui ficou impune, naquele grande dia vai se apresentar diante de Deus. E você vai contemplar que valeu a pena de você não desistir. Valeu a pena de você não querer entrar também nessa onda. De não jogar a toalha e continuar permanecendo na vocação que foi chamado. Porque naquele grande dia vai ser farto. Porque o trono de Deus é um trono justo. Em Salmos vai falar que as duas bases do trono de Deus se chama justiça e juízo. Justiça para aqueles que estão permanecendo. Aqueles que estão lutando. Estão indignados, estão com fome e sede de justiça. Mas está falando, não, Senhor, eu sei que estão fazendo. Mas eu sei de uma coisa, Senhor. O teu reino está vindo. O teu reino está vindo e eu vou ser farto. Porque lá vai ter justiça. Irmãos, Deus é muito justo. Deus, ele é muito justo. Deus, ele... A justiça dele é tão grande... que se nós não tomarmos cuidado, irmãos, até nas escrituras nós cometemos até algum erro. Como que pode, né, Deus virar para Josué, falar, olha Josué, você vai entrar com esse povo, e a ordem de Deus é falando assim, você vai matar todo homem, toda mulher, toda criança, para você exterminar esse povo aí, para dizimar, para purificar essa terra que eu estou te dando. A ordem saiu de Deus para Josué. Aí os espias vão lá espiar a terra e fazem um pacto com a mulher que era para ser destruída. Como que pode uma coisa dessa? Como que pode? Josué não, os espias não consultam Josué, Josué não consulta Deus e Raabe realmente a casa dela fica em pé. Como que pode? Sendo que a primeira ordem foi que não era para aniquilar todo mundo e todos. Nós nunca vamos entender, irmãos. Nós nunca vamos entender se nós ficar nessa ótica. Porque uma pessoa talvez ela saia e volta e de repente Deus continua usando, nós nunca vamos entender. Uma pessoa cai e daqui a pouco Deus está restaurando mais do que nós nunca vamos entender. Mas é porque Deus, eles são do coração, eles são da mente. E a Bíblia fala que todo aquele que se arrepende é digno de alcançar a misericórdia de Deus. E está diante do trono de Deus. Então essa justiça é para o que está acontecendo. Dentro da casa do Senhor, irmão, não pode ter. Nós somos uma família. Nós somos um corpo. Isso é lá para fora. Aqui dentro não. Ficar indignado não, irmãos. O amor, ele tem que falar sempre mais alto em nossas vidas. Amém? O amor de Cristo sempre tem que falar mais alto. Ah, o irmão. Mas o amor tudo supera, tudo espera, tudo crê, ele sofre. Foi isso que Jesus Cristo nos ensinou. Mas esse é o amor de Cristo. O nosso, ele varia um pouquinho. Mas só que nesse grande dia aqui, irmãos, você vai ver que vai valer a pena. Tudo isso que você teve sede de justiça, naquele grande dia, vai valer a pena. Amém? Creia, irmãos. Glória a Deus. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Amém? Irmãos, quando eu me converti, eu não sei se eu falei aqui, eu falei lá no 9 de julho. Quando eu me converti, eu me via muito pecador. E eu não perdoava ninguém quando era do mundo. Não perdoava ninguém, virava a cara mesmo, podia ser parente, eu virava e não olhava mesmo. E quando eu me converti, irmãos, eu fiquei tão constrangido do que eu fazia no passado, que aí uma das primeiras mensagens que eu ouvi foi em Mateus 6, 10, se eu não me engano, que é a oração do Pai Nosso. E lá no finalzinho está assim: Senhor, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoei a quem tem me ofendido, a quem tem me devido. E eu encontrei nisso e falei: Senhor, nunca vou poder exercer o perdão que o Senhor fez comigo. Mas eu sou muito pecador, então eu vou começar a perdoar, porque eu preciso muito do seu perdão. Então quanto mais eu perdoar, mais o Senhor vai me perdoar. Aqui está falando a mesma coisa. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia de Deus naquele grande dia. E exercer a misericórdia, irmãos, é dom de Deus, sabia disso? Aleluia. Em Romanos fala isso.
As horas estão se avançando, mas está tudo aqui marcadinho, irmãos. Em Romanos fala isso. Romanos 8, do 6 ao 8, depois você pode ler. Ali vem uma relação de dons. Amém? E ali é assim, aquele que tem dom de servir, que sirva. Está assim. Aquele que tem dom de governar, igual José, governe. E lá embaixo está escrito assim: aquele que tem dom de exercer a misericórdia, faça com alegria. Toda vez que eu exerço alguma misericórdia humana, sabe, para falar, não, eu perdoei, eu fiz, eu aconteci, a pessoa não veio, mas eu fui, isso daí é coisa humana, traz ainda algumas coisas no coração. Mas a Bíblia fala, aquele que exerce com alegria. Por quê, irmãos? Porque pelo menos você está fazendo um rascunho, uma coisa mínima do que Jesus Cristo fez. Ele usou de misericórdia na cruz do Calvário. Ele olhou lá de cima e teve misericórdia. E o sentido da palavra misericórdia é se compadecer da nossa posição que estava. Então, bem-aventurado os misericordiosos. Bem feliz é o misericordioso, porque eles vão alcançar a misericórdia de Deus. Sabe, você exerce misericórdia e nada acontece. A pessoa fala mal, acontece, mas você faz. Não porque você é o bom, não porque você tem a razão, mas é porque você sabe que isso agrada o coração de Deus. E você sabe que tudo que é sincero diante de Deus, isso permanece. Nós não fazemos as coisas para ser reconhecido, para ser visto por homens. Nós fazemos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então exercemos a misericórdia porque precisamos alcançar a misericórdia do Senhor. Amém? Eu vou rapidinho aqui, irmãos, para nós já concretizar tudo, tá bom? O 8 diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. O coração é complicado, irmãos. Amém? O coração do homem ele é enganoso. Mas o que traz uma direção para o coração é o Espírito Santo. É você ser circuncidado. A Bíblia vai falar que nós somos circuncidados, irmãos, através do Espírito Santo. Temos a marca interna. Amém? Toda vez que nós falamos é o que o coração está cheio, irmãos. Presta atenção. Se você louva o Senhor e engrandece o nome do Senhor, é porque é o que o teu coração está cheio. Se você reclama de tudo, a boca só vai falar daquilo que o coração está cheio. Mas aqui está falando quem é limpo de coração. Amém? O homem ele não tem possibilidade de se limpar. Você não é bom o suficiente para conseguir se manter limpo diante de Deus. Há vários retratos, há várias passagens que vai falar isso. 3 é que testifica de Deus: fogo, água e sangue. E se você notar, irmão, tanto a água como o sangue de Jesus Cristo, como o fogo, são agente purificador. Quer ver uma coisa? Sua veste é suja. Amém? Você não tem como limpar, nem eu. Mas a Bíblia fala: bem-aventurados que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, porque ela fica limpa. Sadraque, Mesaque e Abdenego, irmãos, poderia renunciar, mas o fogo, em vez de consumir como juízo, justificou ele não consumindo eles, permanecendo diante de Deus e exaltando o nome do Senhor quando saíram da fornalha. E a água? Que Naamã tinha todo aquele pecado. E não era externo, era interno, irmãos. Porque a Bíblia fala que quando ele desce o Jordão ali, as 7 vezes, não só sai limpo, mas a Bíblia fala que Deus ele circuncidou o coração daquele homem. Porque agora aquele homem ele sobe convertido e ele só quer adorar a Deus e fala para o profeta: olha, eu vou levar 2 jumentas de terra, porque agora o meu Deus é o seu Deus, Eliseu. E nós, irmão, que descemos as águas? Temos que ser uma nova criatura, sim. Temos que não deixar o velho homem se manifestar. E como fazer isso? Mantendo o coração limpo. É o único jeito de nós chegarmos diante do Senhor é estar com o coração limpo, irmãos. O único jeito. O único jeito. Salmo 15, Davi vai falar isso.
Quem habitará no seu santo templo? Quem habitará aí em Sião, lá em cima? Os que são limpos de mão e puros de coração. Porque há essa exigência. E muitas das vezes você pega e fala assim, eu não consigo. Consegue, irmãos. Porque ainda que suja, tem Deus que está pronto a te purificar. Sabia disso? Ainda que nós vacilamos daqui para trás, Deus está dando uma oportunidade de nós se arrumarmos daqui para frente. Há tempo de nós colocarmos as coisas no lugar. Porque o Espírito Santo, ele dá essas condições. Foi falar de perseguição, irmãos? Pode falar o que for, irmão. Eu creio de uma coisa, só vai acontecer aquilo que está determinado a acontecer. Porque a Bíblia fala que os santos do Senhor, eles estão rodeados pelo anjo do Senhor. E está acampado ao nosso redor. Ao nosso redor. O inimigo, ele pode tragar. Mas como que está nosso coração nessa noite? Será que precisamos nos purificar? Até quando o Espírito Santo vai querer nos mostrar coisas grandiosas desse reino e nós não vamos conseguir chegar diante do trono do rei? Nós talvez só vamos ficar na porta, mas nós temos que já chegar diante dele, porque o reino de Deus já é invisível, mas já é no nosso meio. Aleluia. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Amém, irmãos? O pacificador é interessante. Ele não vê a sua vida, mas ele quer organizar, ele quer trazer paz. O pacificador, ele não fica de braços cruzados, irmãos. Lá na cidade de Tiradentes, lá teve um amigo meu, assim, colega. Antes lá, ele morreu com um monte de tiro, metralhadora. Aí você vai virar e falar assim, mas o que ele estava fazendo? Estava fazendo coisa errada? Alguém? Não, irmãos. Simplesmente ele saiu da casa dele, porque tinha uma rixa de dois pessoal, ele foi lá tentar apaziguar, sabe? Resolver. E foi junto. Ele não tinha nada que fazer isso. Não era com ele, mas mesmo assim ele foi para tentar trazer algum tipo de paz ali. Mas nós sabemos, como foi dito nessa noite pelo nosso pastor, que o inimigo, ele vem para matar, roubar e destruir. Então o mundo, ele está fazendo isso. E nós estamos desapercebidos e não estamos pacificando. Nós somos pacificadores. Porque em João fala que todo aquele que aceitou Jesus Cristo foi dado o direito de ser chamado filho de Deus. E aqui fala que os pacificadores, bem-aventurados, porque serão chamados filho de Deus. O pacificador, ele não se preocupa com ele mesmo, irmãos, mas ele tenta trazer paz. E a igreja, ela tem se preocupado muito consigo mesmo, com os seus problemas, e esquecendo que nós fomos chamados para ser a luz do mundo, para ser a esperança do mundo, para trazer paz, para pacificar, para que naquele grande dia nós possamos entrar nas regiões celestiais. Amém, irmãos? Glória a Deus. Jesus Cristo, ele fez por mim isso, fez por a igreja a mesma coisa. A Bíblia fala, irmãos, que o homem, ele é destituído da glória de Deus. Porque do pecado de Adão, logo nós todos fomos pecadores. E esse pecado se chama o pecado original. Então a palavra de Deus vai falar, irmãos, que nós todos estávamos destituídos da glória de Deus. O mesmo lugar que estava preparado o lago de fogo, estava preparado para nós também. Uma ponte, ela se quebrou entre o homem e Deus. O pecado fez separação entre o homem e Deus. Nós não tínhamos condições nenhuma de resgate. Nós não tínhamos um parente próximo. Nós não tínhamos condições de chegar a um reino. Nós fomos lançados fora desse reino. Quando a Bíblia fala que Deus tira agora Adão, tira Eva do jardim e coloca ali seus querubins fechando, é como se ele colocou nós da porta do reinado dele para fora e lacrou. Tanto é que Adão agora ele vai viver do lado de fora do jardim de Deus. E é uma coisa curiosa que uma das promessas que está lá, 7 igrejas, fala, o que vencer, dali da árvore da vida que está no meio do jardim de Deus. O ladrão da cruz do Calvário, quando está lá, Jesus Cristo fala assim, quando ele fala, lembra de mim quando entrar no teu reino, é assim que ele fala, ou quando chegar lá, Jesus Cristo fala, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então você vê que o paraíso, ele foi transferido para algum lugar.
junto com o reino de Deus. Mas ele teve uma proposta de ser devolvido, irmãos. Tudo que foi tirado através de Jesus Cristo vai ser devolvido. Antes aquilo que não tinha condições, através de Jesus Cristo agora tem condições. Pelas suas pisaduras, em Isaías 53 vai falar, nós fomos sarados. Você já viu uma pessoa quando toma um tiro na perna? Que não fica a marca de sangue? Por mais que ele tenta ofuscar, fica aquelas pegadas, fica aquele rastro. Imagina, irmãos, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O caminhar de Jesus Cristo, irmão, até o Santo do Santo, pagando o preço do teu sangue lá no tabernáculo, substituindo o sangue de Abel e colocando dele, porque o sangue de Abel era um sangue bom, mas justificava somente a ele mesmo. Mas o sangue de Jesus Cristo justificava a ele mesmo e todas as nações, todos aqueles que ia vir futuramente, que seria eu e você. Hoje o caminho está se aberto porque o véu se rasgou. Não há impedimento de você entrar diante do Senhor. Naquele tempo você tinha que oferecer um sacrifício, era no pátio, não poderia nem entrar no lugar santo. Teria que ser lá fora, fazer o sacrifício, você levar o sacrifício pelo seu perdão. E era uma outra pessoa, era um sacerdote que exercia essa função de levar diretamente, cobrir o teu pecado diante de Deus. Mas o véu ele se rasga, agora você tem livre acesso, porque pelas pisaduras de Jesus Cristo nós fomos sarados. Em Hebreus vai falar, irmãos, que agora ele abriu um novo e vivo caminho. Quando aquele véu se rasga, irmão, abre um caminho diretamente para o céu. As portas estão abertas do reino, e a proposta do reino sempre vai estar presente. O que nós temos que entender nessa noite, irmãos, que tudo que nós temos nos garante entrar nesse reino. Cabe agora a nós perseverar, cabe agora a nós, durante essa campanha, entender que Jesus Cristo ele já fez tudo o que tinha que fazer. Tudo que ele tinha que fazer, ele fez. E agora nós temos condições de manter aquilo que ele fez. Porque a Bíblia fala que ele iria para o Pai, mas deixaria o Espírito Santo que estaria conosco até a consumação do século. Então hoje nós temos condições, porque Jesus Cristo ele pagou o alto preço. Ele abriu um caminho. Hoje o sacrifício que requer não é mais o sacrifício do passado, porque Jesus Cristo ele já fez um único sacrifício. Não cobriu, mas agora ele perdoou nossos pecados. Quantas vezes, irmãos, nós não vamos ainda inclinar nossa mente e não buscar o sobrenatural de Deus? Não buscar o revestimento de Deus? Não fazer como aquelas 5 virgens, que só carregaram a lamparina, só a palavra, e esquecendo de colocar o azeite que é o Espírito Santo, porque é Ele que vai permanecer. Quando bater meia-noite na escuridão, o azeite vai trazer clareza, que é o Espírito Santo. Mas muitos não querem mais buscar o Espírito Santo, que é o azeite, porque dá muito trabalho. É mais fácil eu usar uma mão para carregar a lamparina e deixar a outra à vontade, do que carregar com uma mão a lamparina e a outra mão a vasilha de azeite. Mas Jesus Cristo ele pagou um alto preço. Nosso coração, irmãos, era um coração duro, mas o Espírito Santo ele fez quebrar e colocou um coração de carne, que bate, que posiciona, consegue ter uma marcação, que é a circuncisão no coração. Até quando, irmãos, nós vamos andar? Isso é comigo também. Até quando nós vamos nos conformar? E até quando Deus do alto céu tem que fazer igual está em Zacarias? A Bíblia fala que o sumo sacerdote lá está com suas vestes manchadas e está exercendo o ministério. Mas até quando Deus vai ter que Ele mesmo tomar atitude e trocar as vestes do sacerdote para virar para o inimigo e falar, olha, agora acusa meu sacerdote que eu troquei as vestes dele. Porventura a Bíblia não fala que nós somos a noiva? E a noiva ela se atavia a si mesmo. Ou seja, quem sabe disso, quando uma noiva vai se preparar, é várias pessoas que ajudam a ataviar ela, se arrumar. Mas aqui na palavra de Deus fala que a si mesma ela se atavia. Você se atavia aí preparando o seu noivo, e eu me atavio aqui preparado para o meu noivo. Então nessa noite a proposta é isso. Jesus Cristo ele pacificou, irmãos. Jesus Cristo aplacou a ira de Deus. O caminho que foi interrompido ele abriu. Ele foi, e os anjos vão falar, olha, por que vocês estão vendo ele tão desse jeito? Que esse mesmo que foi lá, ele vai voltar. Só que quando ele vai voltar, irmãos, é para cumprir toda essa bem-aventurança. Ele vai nos levar, vai fazer assentar. E ali nós vamos ver que valeu a pena. Ali vai ver que toda a nossa sede de justiça
vai ser completa, porque ali o reino é justo. Então nós temos, irmãos, que entrar pela bem-aventurança. Não é porque Deus está exigindo alguma coisa, mas é a única chave de nós chegarmos naquele grande dia no reino de Deus. É perdendo que se ganha, vai entender o evangelho, né, irmãos? Paulo e Silas lá na prisão, lá açoitado, e perto da meia-noite canta e louva. E aí as portas se abrem, né, irmãos? Se fosse eu, sair correndo para fora, falei, abriu as portas da cadeia, eu vou correr. Não, ele continua lá dentro. Em vez de ele correr para fora, ele ficou lá, porque ele sabia que alguém ia correr para dentro dele e ia pedir ajuda dele, que seria aquele homem quando saltar para dentro. Mas você nota que depois que cumpre tudo, a casa é salva, tudo é restaurado, aí ele vai exercer seu direito, não é verdade? Fala, olha, nós somos cidadãos romanos. E perante o reinado romano, irmão, somente César poderia julgar um cidadão romano. E a província fica danada. Por que ele não falou isso antes de tomar a chicotada? Porque ele estava preocupado primeiro com o reino dos céus e não com o reino terreno. Ele não estava preocupado que ia padecer, ele estava preocupado de saber quem era aquele homem que o Espírito Santo revelou. Passa essa Macedônia e nos ajuda. Era o carcereiro, irmãos. Tudo para ter uma salvação. Então nessa noite, sabe que Jesus Cristo trouxe aqui para falar que Ele está pronto para agir. Ele está pronto, irmãos, para trabalhar no nosso íntimo. Porque o pecado original Ele já desfez na cruz do Calvário. Aleluia. O inimigo pensando que estava matando o Filho de Deus, e na realidade estava ali carimbando a vitória do Filho de Deus. Como que pode, né, irmãos? O inimigo achar às vezes que está te derrotando, e no seu íntimo você está ganhando a batalha. Como que pode o coração limpo, o inimigo pensar que ele está sujando, mas não tem como sujar? Porque o agente que nós somos o templo do Espírito Santo está trabalhando. Como pode? Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Como que pode? O inimigo achar que você está te sujando, está te trazendo mágoa e você está limpinho, não está nem aí com ele. Porque o sacerdote que faz a função, o Espírito Santo, ele está lá entrando no átrio, no Santo do Santo, ele está trabalhando dentro do seu íntimo. Ao ponto de fazer igual Paulo falou, eu morri, eu não vivo mais para mim, eu não tenho mais direito, eu estou crucificado, eu estou morto. Cristo vive em mim, através do Espírito. E agora tudo que eu faço pela carne, tudo que eu faço no corpo, é para a glória de Deus. Como que pode? Falando assim, vai tacar fogo. Aí você tem o Espírito Santo, aí você vai lá pacificar. Como que pode você ser ofendido e você vai lá pedir perdão? A pessoa se desmonta, irmãos. Não tem como não se desmontar. Mas como você consegue? Você morrendo, deixando, sendo um pacificador, tendo o coração limpo. Como que pode, irmãos? Meu sogro, ele é espírita. Meu sogro é espírita. E toda vez que tinha briga, sempre eu pedia perdão para ele, irmãos. E eu certo e ele errado. Toda vez eu pedia perdão para ele. Porque para mim, eu pensava na minha mente. Não valia a pena o tempo que nós estávamos perdendo brigado. Então eu falava, eu vou tomar logo a iniciativa que vamos ganhar uns dias a mais em paz, em concordância, a conversar. Então minha mente, ela processava desse jeito. E uma certa vez ele trabalhava com pintura e me chamou para ajudar, numa casa de um pastor, irmãos. E lá ele falou para o pastor assim, que depois o pastor falou para mim, falou, Marcos, ó, o seu sogro te considera como um filho, hein? Eu falei, amém, né? E aí ele pirou e falou assim, ó, e ele me falou uma coisa aí que ele até sentiu orgulho. Eu falei, o que foi? Ele falou que mesmo ele estando errado e você certo, você pede perdão para ele. Eu falei, às vezes pensa que está perdendo aqui, está ganhando lá na frente, porque a pessoa, ela te considera. Irmãos, Deus tem coisas lindas para realizar com sua noiva. Mas esse século presente nós está dormindo. Isso não é o que digo, a Bíblia diz. Em Efésios vai falar, desperta tu que dormes. E Cristo quer esclarecer nessa noite. Cristo quer trazer a lembrança. Cristo quer que nós voltamos lá atrás, ó.
tempo que nós orávamos e as coisas aconteciam. As coisas se realizavam. E nós ficávamos tão de cabeça assim, abismado. Ao ponto de falar, mas como Deus fez isso? Como operou esse milagre? Como salvou essa vida? Como encheu? Como curou? Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A nossa mente cauterizou. Então a proposta da bem-aventurança é isso nessa noite. É mostrar que vai valer a pena. Igual o hino fala, né? Quando o grande dia chegar, nós cantaremos, nós alegraremos e falaremos, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Essa é a proposta de Jesus Cristo. Ele deu esse sermão e ele foi. E até hoje ele trabalha por mim e por você. Até hoje, irmão. Se você está aqui com vida é porque Deus te guardou e me guardou. Se você se alimentou, irmão, foi porque Deus nos guardou. Quanta gente morreu de Covid? Eu peguei Covid e fiquei 40 dias, irmãos. Teve um dia que eu pensei que ia morrer de fome, que fazia mais de 15 dias que eu não conseguia comer nada. Eu falei, teve um dia que eu caí na cama assim para morrer. Saí do chuveiro correndo, joguei na cama lá, gritando lá. Eu falei, agora eu morro, agora eu morro. Eu nunca pensei, irmãos, que o corpo humano faltaria energia igual faltou naquele dia. Experiência horrível. Mas Deus estava ali com sua mão estendida sobre a minha vida. Sobre a vida da minha casa. Então o que eu darei ao Senhor? Se não me esforçar para cumprir a bem-aventurança? Para Ele carimbar o passaporte naquele grande dia. As coisas acontecem e nós ficamos muito tristes, irmãos. E não conseguimos ficar nessa bem-aventurança. Que é uma coisa muito feliz. A igreja de Efésios teve esse problema. Amém? Não conseguia suportar o mal. É bom, não é verdade? Eu não gosto, eu não suporto isso. Eu sou assim, eu não suporto coisa errada. É bom. Colocar à prova quem diz ser judeus. Ou seja, vem aqui, faz e acontece. Não estou falando aqui. De modo geral, colocar a prova é bom para saber. Vamos ver mesmo esse processo de Deus, não é verdade? Porque a limpeza do coração, irmãos, tem muita gente que naquele grande dia vai cair por terra. Porque o coração está sujo. A Bíblia vai falar assim, que vai ter pessoas que vai virar para Jesus Cristo naquele grande dia e vai falar, Senhor, em teu nome fiz maravilhas, em teu nome eu fiz coisas grandiosas, milagres, fiz e aconteci. Ele vai falar, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Mas já tem aqueles que vai ter o coração limpo, que talvez nunca pegou o microfone, nunca teve oportunidade nenhuma, mas tem um coração limpo. E Jesus Cristo vai falar, eu tive fome e você me acudiu. Eu tive sede e você saciou. Eu tive nu e você me deu uma roupa para me vestir. Eu tive preso e você me visitou. Eu tive enfermo e você me visitou. E aqueles que têm o coração limpo, que nunca viu Jesus Cristo, vai falar, Senhor, quando nós fizemos para o Senhor? Nunca fizemos. Ele vai falar, toda vez que você fez para um dos pequeninos, para aquele que precisava, estava fazendo a mim mesmo. E qual é a recompensa do coração limpo? Entra no reino, a proposta. Entra, possuir, né, por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Assim diz as Escrituras. Então nós temos condições, porque Jesus Cristo já pagou o alto preço por tudo. Amém, irmãos? Volte a fazer o que fazia antes. A igreja de Efésios era completa, irmãos. Mas chegou um momento de tanta coisa, sabe, irmão? Batendo. As coisas vão batendo, as coisas vão indo. Aí parece que nosso coração vai se fechando, a nossa mente vai autorizando. Aí chega um momento que nós falamos assim, quer saber, eu só vou cumprir protocolo. Mas o desejo de fazer já não tem mais. A ansiedade de fazer já não tem mais. Sabe? Aí vai... Porque é normal. Aconteceu isso, o amor vai se esfriando, o amor pela obra, pela alma, vai se esfriando, esfriando, esfriando. E Jesus Cristo fala, olha, volte a praticar as primeiras obras. Volte lá atrás, lembra quando eu te tirei do mundo, como você era. Lembra o que eu fiz, lembra que eu purifiquei, lembra que eu fiz de você, né, se assentar em lugares altos. Essa é a proposta do reino de Deus. Para que hoje nós viemos a entender que nada pode nos entristecer. Nada. 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 Jesus Cristo, ele já fez a pacificação. Por isso que ele é o Filho de Deus. O único Filho de Deus. Ele
pacificou a ira de Deus. Ele nos ligou a Deus. Ele entrou com seu sangue lá no tabernáculo celestial, chegando diante de Deus, falando: agora eu vou colocar sobre o altar. Agora eu vou perdoar os pecados. Eu vou ligar. E aí a Bíblia fala, irmãos, que ele fazendo isso, ele chega e se assenta à destra de Deus. Está assentado. Mas toda vez, pastor Arnaldo, toda vez ele está de olho, atento ao nosso coração, à nossa mente, ele está nos vigiando. O inimigo até tenta nos barrar, nos entristecer. Mas sabe quando você sente uma alegria, quando vem um louvor? É o Espírito Santo, junto com Cristo, na eternidade. Ele está nos consolando. Porque ele falou a consolar todos os que choram. Ele consola, irmãos. O Espírito Santo nos consola, ele nos constrange. Como pode o filho pródigo, irmãos, deixou a casa do pai, foi lá para... fez o que fez, gastou, deu prejuízo. Como que pode o filho pródigo volta para Deus novamente? Deus coloca ele na mesma posição que saiu? Como que pode? A pessoa reconcilia com Deus e Deus dá novamente o anel, falando: olha, você tem direito ao reino. Dá a sandália, falando: olha, você é meu filho, não é escravo. Como que pode aquela veste, né, que o mundo sorteou tanto no mundo, Deus chega aqui hoje e sela com o Espírito Santo novamente, purifica, dá uma nova veste. E como não bastava, ainda faz um banquete no céu, faz um banquete na terra. O homem não entende. Fala: poxa, eu estou tanto tempo na igreja aqui lutando e tal. A pessoa foi para o mundo, voltou e... Irmãos, deixa com Deus. O importante é você saber e glorificar a Deus. Falar: Senhor, graças a Deus, esse que estava perdido vai entrar comigo naquele grande dia no teu reino. Essa é a ótica de Deus para nossas vidas. Jesus Cristo, ele sempre vai estar, irmãos. Amém? Sempre vai estar dando uma voltinha nos 7 castiçais de ouro. Sempre. Que são as 7 igrejas. De vez em quando ele sai do trono, ele vai andar para mandar a mensagem aqui na terra e falar: olha, vai valer a pena. Vai valer a pena. Fica feliz. Se alegra. Está sendo insultado, se alegra. Está sendo injuriado, se alegra. Estão falando mal de você, se alegra. Estão te encostando, se alegra. Estão sentindo um incômodo com você, se alegra. Se alegra. Está sentindo que alguém está te encostando, se alegra. Está sentindo que os parentes estão te abandonando, se alegra. Está sentindo que no trabalho você está tendo perseguição, se alegra. Porque isso é a ação do inimigo. Mas sabe de uma coisa: grande será o nosso galardão se permanecer até o final. Amém, irmãos? Essa é a proposta das bem-aventuranças. Amém? Não é cura, irmãos. Desculpa, eu gosto muito, que eu já orei, Deus já me usou na cura, já usou em muitas áreas, né? Extraordinária, em visão extraordinária. Mas sempre eu falei uma coisa, sempre eu falarei. O intuito de Deus nunca foi, irmão, 100% curar ou expulsar. Amém? Sempre foi trazer um manual para ir para o reino. Sempre, irmãos. Tudo isso é para se cumprir sinais na nossa vida, como se cumpriam na vida de Jesus Cristo. Amém? Porque quando João virou para Jesus Cristo, né? Quando vira para os discípulos e falou assim: vê se... Fala para o Messias, né? Fala para Jesus Cristo: és tu o que tinha que vir? Ou nós temos que esperar João, hein? Jesus Cristo não virou para ele e falou assim: olha, os discípulos, vai e fala para João que sou eu. Não. Jesus Cristo falou: ó, vê os sinais. Fala para João que os cegos estão vendo. Os coxos estão andando. Os sinais, irmãos. Então, esses são sinais que nos cercam. Mas isso não é tudo. Entre ter dom do Espírito Santo, através da sabedoria e do conhecimento, e os dons de cura, o melhor é esse. Porque é o manual, é a nossa bússola, é o nosso contrato de ir para o reino do céu. Amém, irmãos? Agradeço a oportunidade para louvar o Senhor. Retorna a palavra para o pastor.